Então, no caso, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: no Espiritismo, não, vamos começar no literal, depois a gente passa para o espiritual. Sem ser possessão demoníaca, a homossexualidade ela pode vir de uma outra origem? Tirando o espiritual, se for só no literal, no caso, abuso, algum tipo de trauma, alguma coisa que pode ter acontecido com a pessoa na infância, até uma convivência com pessoa que é homossexual, influência, trauma, abuso. No caso, eu gostaria que o senhor pudesse falar a respeito disso, da homossexualidade fora do espiritual. No caso, se fosse uma coisa assim, literal, uma coisa humanamente comprovada, assim, com relação a abuso, a convivência. Tem como uma pessoa se tornar homossexual por conviver com outros homossexuais só por isso? Ou pode ter havido abuso, essas coisas assim? O que acontece? Realmente muita gente dá até depoimento das suas vidas que se envolveu, trilhou o caminho do homossexualismo porque sofreu abusos, sofreu traumas na infância. Então, os abusos que geram traumas, eles são uma realidade. Mas se não houver uma proximidade do espiritual no fato, aquela pessoa, mesmo depois de ser abusada, ela não vai trilhar o caminho do homossexualismo. O que muita gente discorda porque não conhece aquilo que eu conheço, né? Então eu vim de uma origem espírita, hoje tenho 30 anos de evangelho, mas o fato é que mesmo uma pessoa abusada, se, ainda que traumatizada, se não houver uma proximidade dos espíritos que nós conhecemos, para induzir realmente aquela pessoa a permanecer naquele ato, não, ela vai sofrer sim o seu abuso, o seu trauma, mas não vai trilhar aquele caminho. Então, só o abuso, só o trauma não é o bastante para fazer uma pessoa permanecer no homossexualismo. Desse abuso, desse trauma, o mal se utiliza, se aproxima da pessoa, e a própria pessoa normalmente nem percebe que está sendo influenciada pelo mal, e ela vai trilhando esse caminho de homossexualismo, achando que é natural ou achando que é apenas uma consequência dos problemas que ela já passou e dos seus traumas. Mas no caso, por meio desses abusos que essa criança, vou colocar como uma criança, no caso, a partir dali, os sentimentos delas, só naquele abuso, não poderia ter sido distorcidos a ela gostar de uma pessoa do mesmo sexo que ela? Entendi. Não tem como, porque o sentimento da pessoa é uma coisa que está nela originário da sua criação, daquele motivo pelo qual ela veio ao mundo, né? Nós vemos hoje que a ciência define claramente, geneticamente, o homem e a mulher com coisas muito bem claras. Então só isso, um abuso e um trauma, não é o bastante para que uma pessoa tenha os seus sentimentos, o seu modo de sentir ou o seu atrativo sexual seja pervertido, mudado, como se a pessoa fosse homem e passou a ser mulher. Não, isso não é real. Isso é o que realmente tenta se dizer por aí em muitas mídias, mas o fato é que isso é falso, essa é uma informação falsa. No caso, então, se uma criança, vamos colocar um exemplo, se uma criança de 10 anos, a natureza dela, claro, é heterossexual, mas se essa criança conviver com um casal de gays, é provável que ela também se torne gay? Pela convivência? De forma alguma. De forma alguma, que inclusive, né, a gente não está aqui tanto para falar do que conhecemos, mas a vida é das nossas experiências também. Inclusive eu conheço menino criado com um casal de lésbicas, e esse menino hoje está casado e tem filhos, mas a mãe adotiva, né, é lésbica.
e até hoje é lésbica, já é uma senhora lésbica. No entanto, o filho que ela criou desde pequenininho, hoje é um rapaz com muita postura de homem, apesar de ter visto papai e mamãe com duas figuras femininas. Ele é um homem, namorou, casou e está aí tocando a sua vida. É conhecido aqui do bairro, é meu conhecido. Pastor, as pesquisas que a gente tem feito com algumas pessoas, elas têm nos relatado o seguinte: que quando eram pequenos, ficavam sozinhas em casa, os pais iam trabalhar, e acabava que em brincadeiras entre a própria pessoas e primos, isso quando crianças assistiam vídeo pornô, tinham brincadeiras de um agarrar o outro e tal, e acabaram que mesmo quando crianças tiveram relação sexual um com o outro, isso sem os pais saberem, terem consentimento disso. No caso, a partir desses atos, isso poderia provocar um sentimento homossexual na criança, desde daqueles atos que ela teve com um primo, seja com um colega na escola. Isso poderia intervir o que acontece? Conhecemos muitas dessas histórias, pessoas que desde de criança se envolveram exatamente como é a pergunta, mas que não se tornaram homossexuais. Porque o que nós não podemos ignorar é justamente essa parte, né, desses espíritos caídos ou que se transformaram em demônios, aonde nós vemos que tem funções específicas para atuar numa área sexual. Então o que acontece? A pessoa, ela pode até ter se envolvido com isso numa infância, numa adolescência, mas ela assumir um caráter assim, não, isso já é fruto de que ela está sendo influenciada por uma força maior, superior a ela, e uma força maligna. Não é uma força do bem, é uma força do mal. Então, 30 anos de evangelho, convivendo muito especificamente com tudo isso, eu nunca vi, nunca conheci ninguém que fosse um homossexual e que não tivesse possuído, influenciado por uma das chamadas entidades espirituais do mal. Nunca conheci. Por mais que a pessoa contasse, não, tive um trauma de infância, tive isso, tive aquilo. Quando nós íamos orar por essa pessoa, a pessoa manifestava uma entidade. Entidade essa que dizia será culpada de estar levando aquela pessoa para aquele caminho. Quando a pessoa se firmava com Deus e aquela entidade perdia suas forças, logo logo essa pessoa voltava a ser uma pessoa normal. Entende? Então o que acontece? Existem traumas? Sim. Existem uma série de problemas? Sim, mas tudo pode ser curado, a libertação pode acontecer, existe o milagre, só que depende do que a pessoa se aproxima de Deus e se distancia das trevas. Isso é o que depende. Agora, que uma pessoa vai simplesmente ser homossexual com as suas origens intactas, não, isso não. O sentimento da pessoa só é pervertido mediante a influência de um espírito que está exercendo uma força superior a dela. E no caso, se uma pessoa tivemos entrevistando uma pessoa que ela disse que sempre que nasceu no lar evangélico, né? Nasceu no lar evangélico, os pais são pastores, o pai é pastor, a família toda é de igreja evangélica. E ele disse que a partir dessa relação que teve com o primo, no caso, esse caso em questão, ele começou a gostar de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, ele chegou a nos confessar que ele está casado hoje, né? Ele está casado hoje, e hoje ainda ele trai a esposa dele com outro homem, mesmo estando na igreja. No caso, isso também é sinal de uma possessão, mesmo ele não estando dentro da igreja. Isso não interfere de uma possessão influenciá-lo, no caso, no sentimento dele. Exatamente, isso eu não tenho a mínima dúvida de que isso é fruto de uma possessão. E dizer, eu fui criado em igreja evangélica, depende. As pessoas acham que
igreja evangélica é o que tem um nome evangélico. Uma coisa é estar em uma igreja rotulada de evangélica, e outra coisa é fazer parte do evangelho. Porque muita gente diz: eu estou na igreja evangélica. Qual a igreja evangélica? Aquela que te dá uma rosa, que te dá um sal, aquela que faz a campanha, faz a corrente, aquela que os políticos estão subindo no púlpito dela? Não, isso não é evangelho. A pessoa pensa que foi criada dentro de uma igreja evangélica, mas ela nunca conheceu o evangelho se dentro da igreja dela tem um convívio com políticos. O púlpito é vendido a políticos, o púlpito é aliançado com uma série de coisas. Não, evangelho é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não existe igreja evangélica, o que existe é evangelho. Então as pessoas estão acostumadas a frequentar um templo, mas nunca foram participantes dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então não adianta frequentar uma igreja: eu nasci num lar cristão. Não, cristão é aquele que dá a vida por Jesus Cristo. Fora disso é ilusão. Pastor, tem, no caso agora vamos pular totalmente para o espiritual. No caso, tem uma entidade específica que interfere no sentimento da pessoa para que ela deixe de gostar do sexo oposto para gostar do mesmo sexo dela? O senhor poderia dar um nome dessa entidade? Tem uma específica, tem duas entidades, tem várias? O senhor poderia falar a respeito? Na verdade, que vários espíritos, várias entidades, né, dessas que são cultuadas em lugares chamados espiritualistas, etc., existem vários. Nós podemos citar, por exemplo, o Exu Caveira, leva uma pessoa ao homossexualismo, e o tranca-rua também leva, mas mais especificamente, como se fosse a profissão do espírito, nós temos a pombagira, que é o demônio, o espírito empenhado em agir. A função dele é agir na área sexual do ser humano. O Exu Caveira, ele é empenhado em agir na área dos vícios. O tranca-rua é empenhado em agir na área do emprego, da prosperidade da pessoa. A Marinha Mulambo leva a pessoa a situações horrendas. São essas pessoas que hoje moram embaixo de viadutos, numa situação pior do que animais vivem. Então existe sim, apesar de todos esses espíritos que são demônios, como a Bíblia nos explica, anjos caídos que perderam a graça de se transformar em demônios, eles podem agir de muitas maneiras, mas é como se eles, apesar de saberem exercer vários ofícios, ele tem aquele ofício específico, nós poderíamos dizer assim, a profissão dele. Então, no caso, a pombagira é a que tem a função mais específica de levar uma pessoa a ter um sentimento diferente, porque a possessão demoníaca, ela não acontece no espírito nem no corpo, ela acontece na alma, que é a sede dos sentimentos do ser humano. E pelo que o ser humano sente, ele dá curso ao seu próprio corpo, ao seu próprio organismo. Então a possessão demoníaca acontece na alma do ser humano, não no espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A possessão acontece na alma e consegue sim, né? Não temos tempos aqui para falar diversas experiências que tivemos inacreditáveis, mas a pessoa possuída por a pombagira, ela olha para um homem, se ele for um homem, ele olha para outro homem e sente atração, olha para uma mulher e sente aversão, nojo. Isso é consequência de possessão demoníaca ocasionada por esse espírito chamado pombagira. No caso, essa entidade, a pombagira, no caso, ela atua especificamente direto no sentimento da pessoa, ou primeiro começa na mente? A atuação começa na mente e vai para o coração, ou começa direto no coração, para poder perverter esse sentimento? O que acontece? Quando nós falamos assim, mente, coração, né, cérebro, isso é consequência do que se processa na nossa alma, né? Eu penso porque alguma informação chegou à minha alma, de modo que eu não consigo pensar em nada fora daquilo que tenha chegado à minha alma. Não consigo pensar em algo aqui que nunca ouvi, nunca vi, entende? Então eu imagino as coisas se processam no meu cérebro de acordo com as informações que chegam ao meu entendimento, à minha alma, o que aquilo gera na sede dos meus sentimentos.
Então, o fato é que a informação chega na alma da pessoa e ela processa ali, baseado naquilo que chegou, tendo aquilo como base que chegou na alma dela, ela deixa fluir seus sentimentos. Pode ser ira, pode ser amor, pode ser ódio, mas é porque alguma informação chegou. Então, se a pombagira ou qualquer outro espírito tem acesso à pessoa desprotegida de Deus e semeia lá dentro da alma dessa pessoa uma espécie de sentimento, a pessoa pode dar vazão a isso ou não. Ela pode lutar contra aquela informação maligna ou não, e às vezes a pessoa até quer lutar, como eu vi em muitos casos. A pessoa quer lutar, mas ela diz, não, é uma força maior do que a minha, e justamente ela acaba sendo levada por aquela força que é maior do que a dela. Só mesmo se ela se aproximar de uma ajuda superior, que no nosso caso é Deus, ela vai resistir. Se ela não tiver Deus, ela vai ser levada mesmo contra a vontade dela. Ela vai dar vazão ao sentimento e não à vontade. A vontade dela é não se prostituir, a vontade dela é não se envolver com o homossexualismo, mas ela vai se envolver a si mesma. Ela vai dar vazão ao sentimento, porque a vontade dela não vai ter força superior. Entendi. No caso, exatamente sobre isso que o senhor está falando, uma das pessoas que a gente entrevistou falou que ele não quer praticar tal ato, entendeu? Ele luta para não praticar, mas ele tem um sentimento, ele sente, ele tem um desejo. Só que ele tem a convicção de que é errado e ele não quer fazer. Pela própria força dele, ele não quer fazer, ele luta. Ele falou que não pratica, entendeu? Ele falou que de uns anos para cá ele abandonou essa prática, mas ele ainda continua sentindo. Sim. No caso, na condução dessa pessoa, essa pessoa ainda se encontra possessa, mesmo não praticando, mas sentindo? Exatamente. Ainda se encontra possessa? Isso. Aquele espírito está próximo dela. A possessão tem vários níveis. Existe um nível que a pessoa é possessa e que a mente dela praticamente já nem funciona. Não tem nem mais noção de certo e errado. O errado passou a ser certo e ponto final. Existe esse nível que a pessoa não oferece mais nenhuma resistência. No caso dessa pessoa que você está falando, ela ainda tem uma resistência, porque o nível de possessão aí, pela resistência que ele ofereceu, o nível de possessão não está sendo tão profundo, mas o sentimento dele ainda continua sendo influenciado por esta entidade. Ele, porém, ainda está resistindo, mas sem Deus, sem uma força que expulse a entidade de vez na vida dele, como nós costumamos dizer, sem a entrada do Espírito Santo para purificar a alma e expulsar o mal, está arriscado que a uma hora qualquer ele acabe cedendo e voltando àquelas práticas. Mas o interessante é que você frisou bem aquilo que eu acredito, que ele não quer, mas ele tem o desejo, ele sente ainda a vontade, como aquelas pessoas que largam um cigarro e dizem, eu não fumo mais, mas eu ainda sinto a vontade. É exatamente isso. Entendi. E no caso, como é que acontece essa possessão? No caso, vem desde a infância ou pode vir também quando a pessoa já é adulta? No caso, pode vir por maldição, por alguém da família frequentar o espiritismo, já que já estamos falando de entidade e ela faz parte do espiritismo. Qual é o caminho que encontra entidade com a vítima da homossexualidade? No caso, essa pessoa talvez tenha sido oferecida quando era criança em algum terreiro, alguém jogou uma maldição, jogou uma praga. Essa possessão, quais os caminhos que essa possessão pode vir? Tudo isso que você falou é uma realidade. Ela pode vir por todos esses caminhos, né? A maldição, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se propaga. Porém, a Escritura também diz que o próprio Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Se lá os meus antepassados aborreceram Deus com as suas práticas contrárias à verdade, à justiça e à Escritura, Deus vem permitindo o mal em toda aquela linhagem, até que alguém naquela linhagem pare de aborrecê-lo.
voltando-se para práticas justas, íntegras e verdadeiras. Aí a maldição passa a ser quebrada, fora isso ela se perpetua. Então, o nível da possessão ele pode vir sim, desde o ventre. Tem pessoas que chegam em terreiros, as pessoas não sabem que dentro de um terreiro é o palco de desfile de Satanás. Muita gente pensa que é apenas uma religião. Não, não é uma religião, porque religião só existe uma, que é a de Cristo Jesus. Então a pessoa faz o quê? Ela vai lá, está grávida e pede para uma entidade benzer a sua barriga. Ali ela já abriu uma porta para que o mal comece a se perpetuar naquela vida desde o ventre. E eu conheço N casos sobre isso. Vai agir desde o ventre. Aí aquela criança já nasce problemática, muitas nascem até com problemas físicos, cresce rebelde, dando problemas na escola, tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração é uma influência maligna que muita gente não é apenas um problema. Pode ser sim um problema por uma alimentação descompensada, mas pode ser sim uma questão de influência maligna. Então, na adolescência, uma pessoa pode ser possessa. Já vi casos de crianças de 8 anos de idade empurrarem armários de ferro pesadíssimo que 3 homens precisariam de carregar, empurrar com apenas uma mão, né? Pode ser quando adulto, pode ser quando idoso, ou seja, desde o momento em que é gerado no ventre até o seu último instante de vida sobre a terra, um ser humano pode ser possuído por forças malignas. No caso, se uma pessoa ela nunca frequentou terreiro, nunca teve elo com espiritismo, mesmo assim ela é passível de possessão. Totalmente. Independente se frequentar, se algum parente entende. O frequentar o espiritismo, o frequentar uma religião pagã, o se aproximar dos cultos das trevas é uma porta mais rápida e mais larga. Mas o simples fato de uma pessoa estar em cima do muro, como pensa-se, né? Só que no reino espiritual não existe muro. Ou se está na luz ou se está nas trevas. Não tem meio termo. Entre luz e trevas não existe nada. Ou se está na luz ou se está nas trevas. Então uma pessoa, mesmo que ela diga, não, eu não frequento nada, eu não tenho nem religião. Se uma pessoa não frequenta nada e não tem religião, ela também não tem Deus. Então quem não tem Deus está sujeito à influência das trevas. Entendi. Tem pessoas que também nos contaram o seguinte, que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, mas também sentem por pessoas de sexo oposto. Sim. No caso também há uma possessão que, na verdade, na sociedade são chamadas de bissexuais, né? Pessoas que gostam de um homem, ele gosta de um homem e também, ao mesmo tempo, gostam de mulher. Eu não sei se isso já veio ao conhecimento do senhor, uma entidade chamada Metá, que, segundo o que pesquisamos no Espiritismo, é uma entidade que se manifesta e faz a pessoa sentir atração por pessoas do mesmo sexo de 6 em 6 meses, ou seja, de 6 em 6 meses a pessoa gosta de homem e outros 6 meses a pessoa gosta de mulher. No caso, o senhor já ouviu falar? Já, totalmente. Tem casos exatamente assim. No caso, mesmo a pessoa gostando do sexo oposto e do mesmo sexo que ele, também é uma possessão. Uma possessão. Parece que confunde a cabeça da pessoa, né? A pessoa parece que fica meio confuso, não sabe de que gosta, uma hora gosta de uma coisa, uma hora gosta de outra. No caso, essa atuação não seria especificamente na mente? No sentimento da também pessoa. No sentimento. Faz a pessoa, um determinado período da sua vida, ser atraída por homem, daqui a pouco atraído por mulher, daqui a pouco muda de novo, atraído por homem, daqui a pouco atraído por mulher. Isso também é fruto de possessão. Entidades, conheci, por exemplo, no Espiritismo, existiam trabalhos específicos para isso. Às vezes os líderes lá dos trabalhos diziam, não, para essa pessoa aqui eu vou fazer virar um homossexual. E faziam trabalhos para aquela pessoa, para determinada entidade se aproximar daquela pessoa e aquela pessoa virar
uma lésbica ou virar um homossexual. Outros diziam, não, vou fazer um trabalho para isso aqui, para ele 6 meses ser homem, para 6 meses ser mulher. E assim acontecia na vida da pessoa. Então existe sim esse caso e é possessão demoníaca. No caso de uma pessoa que diz que tem esse sentimento por pessoa do mesmo sexo, mas ela luta para se libertar, no caso, como acontece esse processo? No caso, a libertação da pessoa, ela acontece mediante a ela fazer o quê? Né? No caso, para as pessoas poderem... Existe sim, né? E, poxa, graças a Deus que existe, eu conheço dezenas de casos de mulheres que se libertaram do lesbianismo, homens que se libertaram do homossexualismo. E existe um único caminho, não existe outro. A Escritura diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio Senhor Jesus ainda disse: se pois o Filho, que ele se intitulou verdade, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só existe um caminho pelo qual a pessoa possa ser liberta: é conhecendo a verdade e se rendendo à verdade. Inclusive há uma passagem da Escritura que diz: sujeitai-vos à potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então só existe esse caminho. Eu conheço dezenas de pessoas libertas, tanto homens quanto mulheres, mas só conheço um caminho de libertação, que foi esse: de conhecer a verdade do Evangelho e se render a ela. E de repente a pessoa se depara com essa graça, que os seus sentimentos mudam e ela passa a ser uma pessoa normal. Então tem algumas ideologias da própria bancada evangélica no Congresso que diz que defende, né, o atendimento com psicólogos para poder tratar de uma possível cura gay. No caso, isso seria completamente descartado. Para mim, totalmente descartado. Não conheço, dos dezenas de casos que eu conheço, vai mais de 100. Eu não conheço ninguém que se libertou com psicólogo. Só conheço pessoas que se libertaram com Deus, com o Evangelho, com a verdade. Então esse papo de psicólogo para curar problemas espirituais, não, de forma alguma. Para a cura de problemas espirituais existe somente o sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas. No caso, quando essa pessoa ela tem a libertação dela dessa possessão, isso significa que a pessoa completamente está liberta, ou ela também está passiva de voltar a ser aquilo? Porque o que tem às vezes vazado na internet é que uma determinada pessoa abandonou a prática, mas ela voltou. No caso, poderia se cumprir aquela palavra que diz que o diabo, quando sai da pessoa, anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar, e não achando, volta e vê a casa ornamentada e volta com... O senhor poderia falar a respeito disso? Exatamente, como diz, o inimigo sai da casa, que representa nossa vida, esse tabernáculo carnal que nós temos, mas ele, quando se vê perdido, sem o apoio deste tabernáculo, ele quer voltar. Mas se ele volta e se depara com verdade, com justiça, com integridade, com o Espírito Santo, com o Evangelho, ele não consegue habitar junto de um lugar de tanta luz. Mas se ele encontrar a pessoa nas mesmas condições que um dia ele encontrou, em trevas, em mentira, em injustiça, defraudando seu próximo, roubando, mentindo, enganando, ora, ele vai encontrar um lugar propício. Ou seja, eu posso estar realizando um trabalho no meio de um pântano, onde eu estou todo sujo de lama, cheio de cascalho sobre o meu corpo, mas eu saio dali, dou um mergulho numa piscina e estou limpinho de novo. Agora, se eu voltar para o trabalho do pântano, eu estou todo sujo novamente, cheio de lama. Eu vou ter que novamente tomar um banho. Então,
Essa é a realidade do mundo espiritual. Se eu estou em trevas e conheço a luz de Jesus Cristo, eu tenho que permanecer na luz, para que as trevas não voltem a se apossarem de mim. Se eu saio da luz, eu dou lugar às trevas. Pastor, é só para a gente entender, eu vou mostrar aqui como seria uma possessão. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa que é homossexual. Essa capa aqui seria a entidade. No caso, a possessão seria isso? Ela cobriria a pessoa? Isso seria uma possessão? Isso eu ainda chamo de uma influência maligna, que já pode levar a pessoa a muitos caminhos errados. A possessão mesmo seria isso aqui? A bateria? A bateria desse celular que está dentro dela. Aqui. Isso seria então a possessão? Essa é a possessão. Então. É o que vai controlar, vai dar a verdadeira vazão dos sentimentos, dos objetivos, dos ideais da pessoa. A bateria, eu gostei muito dessa parábola que você criou ali. Então quer dizer que a bateria fica dentro, né? Dentro. Ela, na verdade, que aqui está dando a sensação que protege, né? Ele fica por fora. Isso. A bateria então está aqui. A bateria, na verdade, é que dá vida. Coração, sentimento, isso, né? A bateria seria a possessão. Seria e a capa seria apenas uma influência superficial. E na verdade, o homossexual também é passível de influência ou só possessão? Não, ele é passivo de muitas coisas nesse sentido do mal. Influência e a possessão, às vezes tem pessoas que se suicidam e nem sabe que se suicidou, porque ela teve o seu sentimento pervertido de tal maneira que ela perde a expectativa da vida. Como que um ser humano perde a expectativa da vida? Ora, se fosse assim, porque eu me endividei, caramba, então todos os pobres iriam se suicidar. Então, o fato de uma pessoa perder a expectativa da vida é uma demonstração óbvia de que aquela pessoa foi influenciada, possuída por espíritos das trevas. Então, um exemplo, uma pessoa que nunca se envolveu no homossexualismo, ela nunca se envolveu, nunca teve relação, nunca teve atração. Chegou aos seus 30 anos de idade, ela começa a surgir pensamentos, talvez influenciado por mídia, por novelas, por TV. É a capa do celular. Aí é uma influência no caso. Já é a influência, a capa do celular está chegando. Entendi. Se a pessoa não buscar um auxílio de Deus, essa capa vai se transformar na bateria do celular. Entendi. E vai levar essa pessoa. E assim como acontece nessa área que é específica do trabalho, homossexualismo, acontece nos vícios. Às vezes a gente se depara e fica assim, vemos jovens de 14, 15, 12 anos se envolver com a maconha, com a cocaína, e às vezes nós dizemos assim, caramba, o camarada com 50 anos nas costas, agora que ele foi resolver experimentar o que é maconha, agora que está metendo a cara na cocaína, agora ele deu uma brecha maior para o inimigo. Então não tem idade para influência maligna. Vícios também são características, como falamos, do Exu Caveira. O Exu Caveira leva as pessoas aos vícios. Então, se o que estamos entendendo a princípio é que uma pessoa, um ser humano, ele carrega dentro de si uma entidade. Ele anda, vaga pelo mundo com uma entidade dentro dele. Seria isso? Quando ela está sob possessão. Exatamente. Tem uma entidade dentro dele. Exatamente. Para onde ele se move, ele carrega aquela entidade. Carrega aquela entidade. E com relação a essa entidade, essa pessoa, por não lutar pela sua libertação, pode-se abrir brecha para outras entidades vir também possuir essa pessoa, trazendo outros tipos de problemas, vício, enfermidade. Sim, exatamente. Porque geralmente um homossexual está passivo de doenças e até de vícios. Sim. Né? Até porque nós entrevistamos 5 pessoas e 4 dessas pessoas disseram estar em estado de depressão. Por quê? Porque tentam lutar e não conseguem vencer, não tem com quem se apoiar, assim, uma pessoa onde possa conversar, onde uma pessoa, enfim, então isso acaba gerando uma depressão nessas pessoas, que essas pessoas se sentem sozinhas, não têm forças para conseguir lutar para abandonar. No caso dessas pessoas, no caso delas,
A única saída delas, no caso, é buscar a palavra e a oração. No caso, são os dois caminhos que essa pessoa deve buscar. Aí, no caso, vem a pergunta: seria em qualquer igreja? Não, de forma alguma. Não é em qualquer igreja, nem a solução é a igreja. A solução é Deus, né? Então a pessoa tem que realmente dobrar os seus joelhos e pedir ao Criador dos céus e da terra que busque, que ilumine. Existe um tempo, eu lembrei de uma pessoa que falou que ora e lê a Bíblia, só que o desejo não sai. Ela estaria fazendo isso ainda mecanicamente, a prática da leitura e da oração, por ela não ver o efeito, ou ela tem que esperar o tempo certo para a libertação acontecer? A libertação, ela tem um período para acontecer? Tem um período. O período se chama período de entendimento. A libertação acontece de acordo com o que a pessoa compreende. Então, se uma pessoa acredita que a libertação dela está na Bíblia, está na oração, isso já é bom. Mas sozinha dentro de casa, ela não vai conseguir isso. Porque sozinha dentro de casa, ela não vai entender o que a Bíblia diz. Pois Deus levantou na terra sacerdotes, pessoas que orientam multidões, que orientam o povo, orientam a igreja, como nós costumamos dizer, para que essas pessoas compreendam a Escritura. Então, por isso, como você falou, é em qualquer igreja? Não, não é em qualquer igreja. É numa igreja onde se estuda profundamente a palavra, onde se fala a verdade sem medo de nada nem de ninguém. Aí que nós vamos ter, se ali Deus pode realmente revelar a sua verdade e trazer os seus ensinamentos nua e cruamente, ali há uma ação do Espírito Santo, ali a pessoa alcança a libertação. Agora, tem pessoas que realmente se sentiram mal, deprimidas, doentes, e buscaram em igrejas, porque olharam lá e viram uma faixa escrito igreja não sei das quantas, corrente da libertação. Corrente da libertação. Não, isso não funciona, não é corrente de libertação, é evangelho que funciona. Então muita gente já buscou dentro de igrejas, mas dentro dessas igrejas não tem Deus. A solução não está num rótulo de igreja, nem numa mídia televisiva. A solução está em Deus. Então, na igreja que tiver Deus, a pessoa vai achar a resposta. Mas na igreja que não tiver Deus, ele não vai achar a resposta. Tá, necessariamente a pessoa tem que manifestar para poder expulsar a possessão? Não, necessariamente não. Há casos em que oramos e a entidade se manifesta e é expulsa. Há casos que oramos e ela é expulsa sem se manifestar. Entendi. E a pessoa ela vai detectar que essa entidade não existe mais dentro dela a partir do momento que os seus sentimentos voltarem ao normal. Ou seja, gostar de sentir atração por pessoas do sexo oposto. Exatamente. A pessoa sente dentro de si algo mudar, como se tivesse tirado de dentro dela um espírito e a alma e colocado o outro. Os testemunhos são impressionantes, que as pessoas dizem assim: caramba, eu não sei como é que eu fazia aquelas coisas. Hoje só em pensar aquilo eu tenho uma aversão. Como é que eu podia me submeter àquelas situações? Que coisa absurda. Realmente hoje eu sou uma nova criatura, eu tenho novos sentimentos, porque a alma dela parou de receber a influência da... Falando nisso, eu lembrei de um rapaz que ele me relatou o seguinte: eu acesso conteúdos pornográficos gay, só que após eu assistir eu sinto nojo, eu me arrependo, entendeu? Tem horas que eu sinto vontade de ver e tem horas que eu sinto nojo. No caso, como é que seria isso? Isso seria alguma interferência também, alguma influência da pessoa ela sentir nojo, depois ela sente vontade? O que acontece? Existe, hoje com a facilidade da internet, existe uma curiosidade no ser humano que sempre existiu. A ciência diz que nós, seres humanos, somos seres curiosos, né? Então, e ninguém tem como negar isso. Todos nós temos, de alguma maneira, uma curiosidade. Então, uma pessoa chegar e assistir um determinado conteúdo errado, ou pornográfico, ou ruim, ou deprimente na internet, por curiosidade, acessou uma vez,
isso é até normal. Mas quando a pessoa se vê impelida a ter uma certa rotina, a periodicamente ir àquele conteúdo que até mesmo ela reprova no seu entendimento, mas o seu sentimento é elevado, ela já está aí com a capinha do celular em cima dela, ela já está sofrendo uma influência. Se ela não romper logo com isso, daqui a pouco ela passa a ser possuída, e aquilo que ela ainda diz que sente nojo e aversão, daqui a pouco ela vai estar se rendendo e cultuando. Tem pessoas que na verdade até choram depois da prática, se arrependem, né? Se arrependem entre aspas, que aprendemos que é um remorso, né? Não é, né? Tanto que ao a pessoa mostrar uma capa de arrependimento, lá na frente ela vai querer fazer novamente, né? Exato. No caso, isso demonstra que seria um remorso, né? E para fechar, pastor, no caso então, o homossexual que está vendo agora, está assistindo um vídeo, qual é a primeira atitude que ele deve tomar? A primeira atitude seria ele reconhecer que isso é uma entidade. Se ele não reconhecer isso, ele não vai conseguir se libertar. Ele tem que reconhecer que tem uma entidade dentro de si. Eu só procuro um médico quando eu reconheço que o meu organismo não está funcionando bem, né? Se o médico me passar um remédio, eu disser assim, não vou tomar não, porque eu não acredito então que eu estou doente. Eu só tomo um remédio se eu acreditar que estou doente. Então o homossexual, né, tem que entender que ele não é normal, que ele está debaixo de uma, como nós chamamos, enfermidade espiritual. Existe um mal assolando a vida dele, mas isso tem solução, e nós não estamos aqui querendo denegrir o homossexual. Não, por outro lado eu poderia até dizer assim, o homossexual é problema dele, ele que vive a vida dele, eu vivo a minha. Mas só que nós temos tido a alegria de ver pessoas voltarem a ser felizes e alegres pelo que nós pregamos, pelo que nós ensinamos, pelo trabalho espiritual que nós realizamos. Então, eu poderia simplesmente dizer, para lá, cada um que viva a sua vida. Não, mas eu não entendo que se eu estivesse num erro, que alguém também dissesse a meu respeito, para lá, ele que viva a vida dele, ele que sofra as depressões dele, ele que morra de doença, ele que fique nas madrugadas se drogando, se envolvendo com prostituição. Eu não gostaria que alguém dissesse isso para mim. Então esse trabalho aqui, a intenção é mostrar que existe solução. A solução é Deus. E o mal que existe não é natural, o mal é espiritual. Espiritual, não adianta você ir na farmácia, não adianta ir no médico, não adianta bater chapa. O espiritual não vai sair com remédio. Espiritual só sai com espiritual. O mal só sai com a presença do bem. O diabo só sai com a presença de Deus. Então, essa é a questão que nós queremos colocar. No caso, o clamor que a mídia faz, né? Até em sala de aula eu falo isso, que grande parte de jornalistas são a favor, né, de novelas de pessoas beijando, pessoas do mesmo sexo se beijando, desenhos. Hoje em dia tem desenhos, só que não vão para o ar, né, por questão de Constituição, enfim. Mas o senhor acha que tanto filmes quanto novelas que hoje vão para o ar na televisão influenciam também para que a pessoa ela possa entrar nessa prática do homossexualismo? O que acontece é que essas novelas, esses desenhos, certos produtores e editores, eles são todos compactos com espíritos das trevas e querem sucesso e tudo mais, e eles na verdade até acreditam que aquilo ali possa influenciar, mas eu afirmo e aposto a minha vida, não. Uma novela, um filme, um desenho, ele não tem condição de influenciar para que um homem deixe de ser homem, uma mulher deixe de ser mulher. Isso é impossível. Ninguém influencia isso, ninguém é influenciado pelo que viu ou pelo que ouviu. Não, é necessário a proximidade de um espírito para lutar e perverter a alma daquela pessoa. Então uma pessoa só por ouvir, ora, eu passei, desde que eu me entendo por gente, eu ouço isso, né? Eu sempre assisti isso em todos os canais de televisão.
revistas divulgadas a tudo que era custo, mensagens subliminares. Isso nunca influenciou na minha vida e nunca influenciou na vida de milhões. Isso não influencia. O que vai influenciar é quando a pessoa começa a se envolver muito com esse cenário e um espírito percebe, se aproxima da pessoa e começa a tentar minar a alma da pessoa para levar. Se ela ceder, ela vai trilhar aquele caminho, mas só pelo fato de ver, sem que haja uma influência espiritual, a presença de um espírito maligno, não vai dar em nada.